Olá, meus amigos, espero que tudo esteja em paz com vocês. Continuamos aqui a resolução do livro Os Fundamentos da Física. Estamos no volume 1, o livro que trata de mecânica, e estamos tratando com o capítulo 9, lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. Bom, a partir desse vídeo a gente está apresentando aqui uma novidade, por assim dizer, que é condensar toda a lista de problemas num vídeo só, tá bom? Então nós vamos apresentar aqui a lista completa daquilo que é chamado no livro de testes propostos, e estes testes propostos encontram-se nas páginas 163, 164 e 165. Bom, alguns seguidores, principalmente pessoas próximas a mim, sugeriram que seria mais interessante a gente fazer essa condensação dos exercícios num vídeo só. Ficaria mais fácil para os nossos seguidores. A ideia inicial era colocar cada exercício num vídeo diferente para que o aluno que estivesse acompanhando não precisasse olhar todas as resoluções. Ele iria apenas em busca do exercício que ele tinha ficado com dúvida no seu estudo, né? Bom, mas muita gente fez essa sugestão e acabei acatando, e creio que também realmente ficou mais interessante, né? De toda forma, o aluno que tiver a dúvida apenas em um exercício, ele vem na lista no vídeo da lista, e ele procura dentro da lista o exercício que o interessa, tá bom? Acho que de toda forma acaba ficando prático. Bom, até para procurar dentro do canal os exercícios também fica mais fácil, né? Talvez até no futuro eu pense em editar aqueles vídeos anteriores, colocar todo mundo numa lista só e tudo num vídeo só. Bom, enfim, vou ver isso aí depois quando eu tiver um tempinho. Tempo realmente não é algo que eu tenho de sobra. Peço até desculpas por não conseguir frequentemente responder aos comentários, mas realmente o tempo que eu utilizo para fazer esse trabalho aqui é um pouquinho do tempo que me sobra, tá? Sou professor de física e tenho uma carga horária muito lotada, de modo que realmente eu só consigo fazer esse trabalho aqui quando me sobra tempo, tanto que eu não consigo nem colocar no canal tantos vídeos quanto eu gostaria, né? Bom, mas enfim, dito isso, comecemos então a resolução da lista de exercícios, que tem como título Testes Propostos, que se encontra nas páginas 163, 164 e 165. O primeiro problema diz o seguinte: um corpo P é lançado horizontalmente de uma determinada altura. No mesmo instante, um outro corpo Q é solto em queda livre a partir do repouso dessa mesma altura, como mostra a figura. Bom, antes de continuarmos aqui a leitura do problema, vamos compreender o que é que está se passando. Este corpo Q, ele foi simplesmente solto, então eu vou chamar aqui de velocidade inicial do corpo Q. Ele foi simplesmente solto, o que significa que a sua velocidade inicial é zero. Por outro lado, o corpo P, ele tem uma velocidade inicial na horizontal. Nós não sabemos quanto é essa velocidade inicial, o problema não diz, mas nós sabemos que ela existe. E principalmente nós sabemos que ela é nesse sentido, porque o corpo vai realizar esta trajetória, que nós sabemos muito bem que é uma parábola, para todos aqueles que vêm nos acompanhando na resolução dos problemas anteriores, né? Bom, ambos partem de uma mesma altura. Então, se este corpo aqui ele está a uma altura h0, tá? Este outro aqui também está da mesma altura h0. Eles partem da mesma altura, tá bom? Sejam então Vp e Vq os módulos das velocidades dos corpos P e Q, respectivamente,
imediatamente antes de tocarem o chão, e TP e TQ, os tempos despendidos por cada corpo nesse percurso. Despreze os efeitos de resistência do ar. Nessas condições, pode-se afirmar que... E aí ele dá aqui algumas condições, né, de comparação. Bom, antes deste corpo tocar o chão, ele vai ter uma velocidade final, que evidentemente é diferente de zero, a gente vai chamar de VQ. E ela é diferente de zero porque, neste sentido, nós temos a aceleração da gravidade. Este outro corpo aqui, ele vai sofrer dois movimentos. Na verdade, estamos tratando disso, da soma de movimentos. Ele vai sofrer um movimento de queda. Nesse sentido aqui, ele também parte com uma velocidade inicial zero, né? E ele vai chegar aqui no chão com uma velocidade diferente de zero. Só que ele chega aqui, né? Porque ele sofre um movimento nesse sentido através dessa velocidade. Aqui ele vai chegar com uma velocidade final, né? E ele vai chegar aqui com essa mesma velocidade inicial do eixo horizontal, porque não existe nenhuma aceleração aqui no eixo horizontal. A única aceleração que existe é no eixo vertical, de modo que esta velocidade não tem como ser modificada sem uma aceleração para modificá-la, tá bom? Então, ele vai ser a soma dessa velocidade final aqui, que eu vou chamar de linha, tá, com aquela velocidade VOP, de modo que a soma vetorial dessas duas será a velocidade final, né, P, que o problema nos fala. Então, essa aqui vai ser a velocidade final. Ela vai ser a soma desta velocidade com esta velocidade aqui. Então, claramente, né, como os dois partem da mesma altura, nós sabemos o seguinte. A gente sabe que a velocidade no eixo y é igual à velocidade inicial no eixo y mais a aceleração no eixo y vezes o tempo. Se nós adaptarmos isso aqui, né, para o P, nós temos o seguinte. A velocidade dele no eixo y, em função do tempo, é claro, vai ser a velocidade inicial no eixo y, e no eixo y a gente vê aqui que a velocidade foi zero, né? A aceleração que ele vai sofrer no eixo y é a da gravidade, menos 10 vezes o tempo. Quando nós fizermos esta equação agora para o eixo, para o corpo Q, a velocidade y do corpo Q vai ser o seguinte: velocidade inicial é zero, a aceleração é menos 10 vezes o tempo. Então, observem que é a mesma equação para os dois, né? Aqui estamos falando do movimento vertical. Lembrando que esse movimento aqui ele vai ser um movimento composto, vai ser a soma de um movimento horizontal com um movimento vertical. O que nós estamos falando aqui é do movimento vertical. Como essa equação aqui é a mesma, eles vão chegar verticalmente com a mesma velocidade aqui embaixo, né? Então, essa velocidade V' aqui que eu chamei, ela vai ser igual à velocidade que esse aqui chegou. Então, claramente, como esse vetor aqui ele é a soma destes dois vetores, esta soma aqui ela vai ser maior do que esse sozinho, tá bom? De modo que essa velocidade final ela vai, do P ela vai ser maior do que o Q. Estas duas opções já não me servem, porque está dizendo que os dois são iguais, e não é. Esta aqui é claramente maior, porque ela vai ser a soma deste com este aqui. Soma vetorial, evidentemente. Tá bom? Agora, com relação ao tempo de queda, tá? Observe que no movimento vertical, eles vão sofrer aqui a mesma equação, vão chegar aqui com a mesma velocidade e vão
sair de uma mesma altura, logo eles vão gastar o mesmo tempo para chegar aqui embaixo. Claro que poderíamos ver através desta outra equação, y igual a y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo mais a aceleração no eixo y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Já trabalhamos com essa equação diversas vezes aqui. Para o corpo P, ficaria o quê? Y, bom, a altura inicial do P é h0, a velocidade inicial no y é 0, e a aceleração vai ser 10. Então, vai ficar 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Se nós fizermos a mesma equação para o Q, né? Esse y aqui, posso chamar até y de P, y de Q, ele parte de uma mesma altura e sofre uma mesma aceleração. Também não tem velocidade inicial. Ele sofre a mesma aceleração. 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Então, observem que para os dois nós temos a mesma equação para o y. Então, quando este y aqui for 0, esta equação chegou ao chão. Esse objeto chegou ao chão, o corpo. Quando esse aqui for 0, o corpo também chegou ao chão. Mesmo sem precisar resolver esta equação aqui, como as duas são a mesma, nós sabemos que elas vão gastar o mesmo tempo. A resolução para esse tempo aqui, evidentemente, vai dar o mesmo valor. Ele vai gastar o mesmo tempo. Saíram de uma mesma altura, vão gastar o mesmo tempo para cair. É claro que isso pode enganar um pouco o aluno, porque como esse aqui faz um movimento numa trajetória aqui curvilínea, o aluno vai pensar que ele vai demorar mais tempo para percorrer este trajeto aqui do que percorrer este trajeto em linha reta, o que não é verdade. Eles vão gastar o mesmo tempo na vertical, tá bom? Então, quando essa bola chegar aqui no chão, esta aqui também chegou no chão, tá? Esses movimentos são independentes, de modo que os dois tempos eles vão ser iguais. A resposta correta aqui é o item A. Bom, problema T152 diz o seguinte: dois projéteis que têm massas 0,5 kg e 1 kg são disparados do alto de um edifício na direção horizontal com a mesma velocidade inicial. Desconsiderando a resistência do ar, podemos afirmar que, olha, a mesma coisa, mesmo raciocínio aqui, né? Nós temos dois projéteis, ele tem massa de 0,5 kg, e tem aqui um outro projétil que também vai ser lançado, da mesma altura, que tem massa de 1 kg, né? Eles vão ser disparados do mesmo edifício, à mesma altura. Não pede para considerar a resistência do ar. E a gente sabe que existe aqui uma aceleração da gravidade para baixo. Ora, a equação disso aqui, né? A equação para o eixo y, para ambas vai ser y igual à altura inicial, não vão ter velocidade inicial no eixo y, menos a aceleração, que é 10 dividido por 2, vezes t ao quadrado. No eixo x, né, vai ser simplesmente a velocidade inicial do eixo x vezes o tempo, ok? Eles são disparados com a mesma velocidade inicial. Então, observe que, apesar dos dois terem massas diferentes, a equação do movimento é a mesma para os dois. E observe o seguinte, nesta equação do movimento no eixo x e nesta equação do movimento no eixo y, nem aparece massa, gente, olha, não aparece, não tem massa aqui. Só o que importa é o que? A altura inicial e a aceleração do meio em que eles estão, a aceleração que esses corpos estão sofrendo. Ambos os corpos estão sofrendo a mesma aceleração para baixo, a aceleração da gravidade.
a massa aqui não tem a menor importância, não entram aqui na equação, tá certo? Então, quando nós formos ler aqui as opções, né, o projeto de 0,5 terá maior alcance, não é verdade. O projeto de 1 kg chegará ao solo antes, também não é verdade, tá bom? É a mesma equação aqui para os dois. O projeto de 1 kg tem maior alcance, os dois terão o mesmo alcance horizontal e chegarão ao solo juntos. Os dois terão o mesmo alcance, os dois vão responder por esta equação aqui e vão chegar no mesmo tempo ao chão. É justamente essa aqui. Apesar de parecer estranho para a gente, porque nós temos aqui um tendo a metade da massa do outro, né? Um está com 1 kg, o outro com meio quilograma, e vão chegar no mesmo lugar? Sim, vão chegar no mesmo lugar e vão gastar o mesmo tempo para chegar lá, ok? T153. A figura desta questão mostra uma esfera lançada com velocidade horizontal de 5 metros por segundo. Então, nós temos aqui uma velocidade horizontal inicial, né, de 5 metros por segundo. Ele sai de uma plataforma cuja altura é 1,8 metros. Ótimo. Ela deve cair dentro de um pequeno frasco colocado a uma distância x do pé da plataforma. A distância x deve ser de aproximadamente... Bom, então novamente, para todos esses problemas, né, fica até repetitivo, mas as equações que nós temos são y igual y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo, né, menos a aceleração no eixo y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Para o eixo x, né, seria a mesma coisa, x0 mais a velocidade inicial no eixo x vezes o tempo, menos a aceleração no eixo x vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Nós teríamos essas duas equações para o movimento. E nós precisamos adaptá-las ao nosso problema aqui, tá? Então, vamos lá. Para o eixo x, y, nós vamos ter o seguinte. A altura inicial, ele disse que é 1,8 metros. Então, 1,8 metros. A velocidade inicial é 5. É nada, desculpa, que é a velocidade no eixo x. No eixo y não tem velocidade inicial. A velocidade inicial do eixo y é 0, tá? Ele está caminhando aqui em cima da mesa, não tem nem como ele se deslocar aqui. Só vai começar a se deslocar depois que sair da mesa, tá? Então, essa velocidade inicial aqui é 0. Ele tem a aceleração no eixo y? Tem uma aceleração aqui para baixo, que é a da gravidade. Então, aqui vai ser menos 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Nós temos aqui também y igual, tá? O x inicial, a gente está tomando aqui como 0, né? Vamos começar a contar aqui como sendo 0. Então, esse x aqui é 0. A velocidade inicial no eixo x, ele tem sim, é 5. 5 vezes o tempo. E no eixo x não existe nenhuma aceleração. A aceleração que existe aqui é do eixo y. Aqui estão as nossas equações. São essas duas equações que vão ser utilizadas para responder aqui o nosso problema. Então, ele quer saber qual é a distância, né, x, que essa vasilha tem que ser colocada para que caia a bola dentro. Bom, então, basta a gente saber quanto tempo ele leva para chegar no chão, substituo aqui e eu terei essa distância. Então, vamos lá. Vamos descobrir primeiro o tempo, né? Vamos ver aqui o tempo de queda. Então, o tempo de queda vai ser quando o y chegar ao chão, ou seja, quando o y chegar a 0. Ele sai de 1,80 e vai chegar a 0. Então, 0 naquela equação vai ser 1,8 menos 5t ao quadrado. Ou seja, 5t ao quadrado é igual a 1,8. Ou seja,
t ao quadrado é igual a 1,8 dividido por 5. O t vai ser, então, essa raiz de 1,8 por 5. E não dá para a gente fazer isso aqui sem uma calculadora, né? Eu ainda posso, dentro aqui da raiz, deixar isso um pouco mais bonito. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, só para ficar um pouquinho mais bonito aí. E aí eu vou ter aqui raiz de 18, tá bom? Por 50. Bom, esse aí vai ser o tempo, né? Isso aqui em segundos, vai ser o tempo. E agora eu preciso substituir esse tempo no x para saber qual é o alcance, até onde essa bolinha vai, tá? Então, calculando. Então, eu quero simplesmente saber o x quando o tempo for isso aqui. Então, vai ser 5 vezes raiz de 18 sobre 50. Tá bom? Bom, a gente vai ter que dar um jeito de resolver essa conta, porque não vamos poder deixar desse jeito que ficou meio feio. Mas eu sei que esse 5 que está aqui fora, né, ele pode muito bem ter saído daqui de dentro. Então, quando eu coloco aqui de volta, né, se ele fosse 5 ao quadrado, ele teria saído como 5, né? Então, quando eu acrescento de volta aqui na raiz, ele entra como 5 ao quadrado. Tá? Temos aqui uma lista só sobre esse tipo de conta, né? Que é justamente aquela lista do Fundamentos da Matemática Elementar. Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá. Então, eu insiro o 5 aqui na raiz, ele entra como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, desculpa, é 25. Aqui embaixo é 50, gente, desculpa. Eu errei aqui. Tá bom? 5 ao quadrado é 25, né? Então, isso aqui é a mesma coisa de 25 vezes 18 dividido por 50. Ora, 25 por 25 dá 1, 50 por 25 dá 2. 2 por 2 dá 1, 18 por 2 vai dar 9. Raiz de 9 é 3. Olha que legal. Então conseguimos resolver aqui. Ele vai gastar 3, aliás, ele vai percorrer, 3 metros, tá bom? Então aqui vai ser isso aqui. Eis a questão. A distância de x deve ser de aproximadamente 3 metros, né? Ele bota aproximadamente aqui porque a bolinha tem uma dimensão, né? E essa a gente meio que calculou como se fosse o centro dela. Então tem que ser aproximadamente 3 metros. Bom, T154. Uma pessoa observa o movimento parabólico de uma pedra lançada horizontalmente com velocidade v0. A pessoa deveria ver a pedra cair verticalmente se deslocasse. Então, vamos lá. Entender aqui a coisa. Uma pessoa observa o movimento parabólico de uma pedra lançada verticalmente. Tem uma pedra, horizontalmente. Ela é lançada horizontalmente com uma velocidade v0. Bom, nós estamos trabalhando aqui justamente com a composição de movimentos. Nós sabemos que, como para cá ela vai sofrer uma aceleração da gravidade, apesar de sua velocidade inicial aqui no eixo y ser 0, essa velocidade vai aumentar. E esse objeto ele vai então sofrer um movimento parabólico até chegar ao chão. Ele vai ser a composição de 2 movimentos, tá bom? Então aqui ele vai ter a mesma velocidade v0 no eixo x, e aqui ela vai ter uma velocidade v' já no eixo y. Quando chegar aqui, essa velocidade v' ela aumentou, tá? E essa velocidade v0 continua a mesma.
O problema pergunta o seguinte: a pessoa poderia ver a pedra cair verticalmente se deslocasse? Então, veja bem, se alguém que está observando essa pedra estivesse se deslocando, vou colocar ela aqui no carrinho, se esta pessoa estiver se deslocando a uma velocidade v0, observe que ela vai estar acompanhando essa pedra em todos os seus momentos. Tá? Quando aqui passar, por exemplo, 1 segundo, ele se deslocou 1 segundo a uma velocidade v0, e este aqui também se deslocou 1 segundo a uma velocidade v0. Então, com o tempo passando, em relação ao eixo x, eles dois se encontram no mesmo lugar, né? Tá? Eles dois estão sempre no mesmo lugar. Tá? Se para a pedra passou 1 segundo, né? Vamos supor que aqui passaram 2 segundos. Né? Em 2 segundos ele se deslocou essa distância, que foi a mesma distância que a pedra também se deslocou nesse sentido. Então, esse cara que está aqui no carrinho, ele está observando a pedra parada no eixo X e se deslocando apenas no eixo Y. Aqui nessa primeira parte ele vê a pedra lá em cima, ele se deslocou um pouco, ele viu a pedra descendo, se deslocou aqui e viu a pedra descendo ainda mais. Então ele está vendo a pedra apenas no movimento vertical. Ela está apenas descendo, porque na horizontal eles estão se deslocando na mesma velocidade. Então vamos ter que achar uma opção que bata com isso aqui. Com velocidade v' igual a v0, paralela a v0 no sentido oposto. Não, eles estão no mesmo sentido. Com velocidade v' igual a v0, paralela a v0 no mesmo sentido. É justamente aqui item C. Tá? Então estão se deslocando no mesmo sentido, com a mesma velocidade, de modo que a pedra vai parecer estar para ele parada no eixo X e apenas caindo. Muito bom o probleminha. 155. Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal abandonada. Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal. Abandona essa mesa com a velocidade horizontal v0 e toca o solo um segundo depois. Então nós temos aqui uma mesa. Perninha da mesa. Da melhor forma que o Leonardo da Vinci aqui consegue desenhar. Bom, e ela vai partir dessa mesa com uma velocidade inicial no eixo X, que vale, não sabemos, né? Desculpa, ele não falou. V0, desculpa, falou sim, tá? Que vai valer v0. Pronto, essa é a velocidade inicial. Ele parte aqui com velocidade no eixo x igual a v0. Tudo bem? Bom, ela vai fazer esse movimento parabólico que a gente vem estudando até então e vai tocar aqui o solo a uma dada distância da mesa. Vou chamar aqui de x. Né? E ele gastou neste percurso aqui um tempo de 1 segundo. Tá bom? Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura da mesa, a velocidade v0, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é de... Bom, aqui, como nós sabemos, vai existir para baixo a aceleração da gravidade. E ele disse que essa distância aqui é igual, ou seja, x ele vai ser igual à altura da mesa. Vamos chamar essa altura aqui de h0. Então, a altura da mesa é h0. Tá bom? E ele quer saber a velocidade inicial. Perfeito. Nós já sabemos quais são as equações. Y igual a y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo mais a aceleração
no eixo y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai descrever o movimento no eixo y. No eixo x, qual é a equação? É a mesma, né? Nós estamos só adaptando aqui, mudando as letrinhas. V 0x na direção t, mais a aceleração no eixo x, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Agora, vamos adaptar estas duas equações ao nosso problema. É claro, gente, que se você já tiver na mente estas duas equações, você não precisa fazer como eu estou fazendo, porque aqui é aquele caráter didático, né? Eu tenho que fazer para todos os alunos, para o que lembra da fórmula e para o que não lembra. Então, se você já tiver de cabeça essa fórmula, você já adapta desta forma aqui que vamos fazer. Então, qual vai ser a equação para o eixo y? Y é igual. Bom, quanto é o y inicial? Inicialmente ele estava a uma altura h0. Pronto, h0. Ele tem velocidade inicial? Não tem. Ele não tem velocidade inicial no eixo y, ele só tem no x. Então, este termo aqui será 0. Ele tem aceleração no eixo y? Tem sim, é a gravidade que vale menos 10, né? Porque está apontada para baixo. Metros por segundo ao quadrado. Então, 10 dividido por 2 dá 5, aqui vai ficar menos 5t ao quadrado. E para o eixo x? Bom, aqui vai ser o nosso zero, né? A gente está contando a distância, então esse x inicial é zero. A velocidade inicial no eixo x existe, é v0, ele chama aqui de v0, vezes o tempo, e não tem aceleração alguma no eixo x, aqui também é zero. Ótimo, então aqui estão nossas equações. Bom, ele disse o seguinte, ele disse que esse eixo x aqui é igual a h0, tá bom? Então, nós temos aqui duas equações que vão nos ajudar a descobrir qual o valor de V0. Da seguinte forma, podemos fazer assim, ó. Quando essa bola tocou ao chão, quanto é que vale o y? O y, né, vai valer 0. O y vale 0. E quando ele tocou o chão, o x percorreu isso aqui tudo, que vai valer h0 de acordo com o problema. Pronto. Então, os dois vão ter estes valores. Quando a esfera toca o solo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos adaptar isso aqui às nossas equações. Vamos fazer aqui. Então, o y vai ser 0 nessa primeira equação. Isso aqui vai ser, então, h0 menos 5t ao quadrado. Tá bom? E na segunda equação, a gente vai ter h0 é igual... Peço desculpas aqui pelo barulho, gente. Eu sempre gravo aqui de frente a uma rodovia. Pronto. Olha aqui que legal. Então, é claro, ainda posso mexer um pouco nessa aqui, né? Ou seja, eu posso dizer que 5t ao quadrado é igual a h0, né? E vou só repetir aqui embaixo, que h0 é igual a v0 vezes t. Então, observe, olha que legal. 5t ao quadrado é igual a h0 e h0 é v0 vezes t. Eu posso simplesmente fazer essa substituição aqui, olha. Eu posso dizer que 5t ao quadrado, como ele é igual a h0, né, e h0 é v0t, isso aqui vai ser igual a v0 vezes o tempo. Olha que show. Eu posso cortar aqui um tempo de cada lado, né? E eu vou ter simplesmente e diretamente que v0 vai ser igual a 5 metros por segundo. Tudo bem? Vamos ver aqui a opção. Letra D. Muito bom, galera. Muito bom. Probleminha legal, né? Tá certo? Bom, pessoal, o próximo enunciado, ele vai servir para os testes
156 e 157. Bom, é um problema da PUC de São Paulo e diz o seguinte: o esquema apresenta uma correia que transporta minério lançando-o no recipiente R. A velocidade da correia é constante e a aceleração local da gravidade é de 10 metros por segundo. A imagem mostra aí tudo direitinho, né? Dá pra gente compreender bem a partir da imagem. Nós temos aí uma correia, está lançando aqui o minério. E é claro, uma parte desse minério vai cair aqui, próximo aqui dessa região. O outro pode vir até aqui, que tudo cairá dentro desse recipiente, né? A correia está aqui a uma altura de 5 metros e, bom, esse pratinho aqui, esse recipiente, ele começa a distância de 1 metro a partir aqui de um ponto, que provavelmente seja o ponto que as partículas estão se soltando da correia. E essa borda final aqui dele está a 4 metros dessa distância, ou seja, ele teria aqui um diâmetro de 3 metros. Para que todo o minério caia dentro do recipiente, a velocidade V da correia, dada em metros por segundo, deve satisfazer a desigualdade. Pronto, então vamos ver isso aqui. É o seguinte, aqui vamos partir sempre do mesmo conjunto de equações, eu gosto sempre de escrevê-las, principalmente para ajudar o aluno a memorizá-la, né? A memorizá-las. Então, y é igual a y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo mais a aceleração do eixo y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. X é igual a x0 mais a velocidade inicial no eixo x vezes o tempo mais a aceleração no eixo x vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então, nós precisamos, como sempre, adaptar estas duas equações ao nosso problema. Então, vamos ver como é que fica cada uma delas. O y em função do tempo vai ficar da seguinte forma. Esta partícula aqui, ela tem uma altura inicial para aqui a vasilha, que é o que importa é o começo para a gente, né? De 5 metros. Então, o y0 ele será de 5 metros. Não existe velocidade inicial no eixo y. Essas partículas estão se movimentando aqui, ó. Tá? Não existe movimento dessas partículas aqui, nesse sentido. Tá só nesse sentido aqui, no sentido horizontal. Então, não tem essa velocidade inicial aqui. E no eixo y, nós temos para baixo uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, como está apontado para baixo, aqui ela vai entrar com o sinal negativo. 10 dividido por 2, já vou colocar aqui 5t ao quadrado. Vamos ver como é que fica a outra, né? Aqui vai ser a do x. Bom, eu estou considerando esse ponto aqui como sendo o ponto de x igual a 0, porque não faz sentido a gente contar a partir de um outro ponto, né? Então, daqui para cá vale 1 metro, daqui para cá vale 4. Então, esse ponto aqui é 0. A velocidade inicial no eixo x é essa velocidade v que nós estamos procurando, é a velocidade da correia. Então, x vai ser igual a essa velocidade v vezes o tempo, e não existe nenhuma aceleração nesse sentido. Ele mesmo diz que a correia transporta o minério a uma velocidade constante, né? Então, esta aceleração do eixo x é nula. Pronto, então nós temos justamente as duas equações gerais do movimento adaptadas para o nosso problema em questão. Bom, como é que a gente vai resolver isso aqui? A primeira coisa que eu preciso saber é quanto tempo essas bolinhas levam para chegar aqui embaixo. Então, quando elas chegarem aqui embaixo, elas vão sair de um y igual a 5 metros
e chegar a um y igual a zero, que é essa altura aqui que me importa, né? Ó, ele sai de 5 até zero. Então, quando eu calcular, quando eu fizer esse y vindo aqui para zero, eu descubro o tempo que ele leva para cair. Então, para y igual a zero, nós descobrimos o tempo de queda, tá bom? Nós temos aqui o tempo de queda. Então vamos lá, substituindo naquela equação, y igual a zero, né? Então y0 é igual a 5 menos 5t ao quadrado, o que vai nos levar a... Eu posso passar isso aqui para o outro lado, ele vai positivo, né? Claro que isso é uma forma de dizer. Então, igual a 5, ou seja, t ao quadrado é igual a 5 dividido por 5, ou seja, t ao quadrado é igual a 1. O que nos dá t igual a mais ou menos raiz de 1. É claro que não faz sentido para a gente aqui o sinal negativo, né? De modo que nós temos aqui que o tempo de queda vale 1 segundo. Então, essas bolinhas levam 1 segundo para sair dessa altura de 5 metros até chegar ao chão. Pronto, agora vamos então trabalhar com esta segunda equação. Nós temos o seguinte, para essa borda aqui, né? Tá? Ela está aqui a 1 metro, então para x igual a 1 metro, quanto é que vai ser a velocidade dessas partículas? Então vai ser 1 igual a velocidade, né? A velocidade lá da correia, vezes o tempo t. O tempo t que ele levou para cair foi de 1 segundo. Então essa velocidade aqui, ela vai ficar em torno de 1 metro por segundo. Ela vai ter que ser um pouquinho maior, né? Tá? Essas partículas aqui, elas não vão sair na mesma velocidade. Umas vão ter uma velocidade menor, vão cair para cá, outras vão ter uma velocidade maior, vão cair para lá. Então, ela vai ter que ser um pouquinho maior do que 1 metro por segundo, para ela poder cair um pouquinho para cá, né, da borda, tá? Então essa velocidade aqui, ela vai ter que ser, né, se a gente pegar aqui, tá? Essa velocidade aqui, ela vai ter que ser maior do que 1 metro por segundo, tá certo? Vai ter que ser um pouquinho maior. Para o outro lado, né, para x igual a 4 metros, como é que vai ficar aí a nossa equação? Então, nós vamos ter x igual a 4, igual a velocidade, também o mesmo tempo de queda, 1 segundo. Então, vai ser 4 dividido por 1, a velocidade v igual a 4 metros por segundo. Então, ela vai ter que ser um pouquinho menor do que 4 metros para poder cair aqui dentro da vasilha, né? Então, isso aqui vai ter que ser um pouquinho menor do que... desculpa, gente, é isso, 4 metros, tá bom? Vai ter que ser um pouquinho menor do que 4 metros. Então, eu vou ter que procurar uma opção que tenha algo parecido com isso. E que vai ser aqui a nossa letra D, né? Tá? Ó, V vai ter que estar um pouquinho maior do que 1, né? E um pouquinho menor do que 4. Muito bom. Vamos ver aqui o próximo enunciado. Ele diz o seguinte, se for aumentado o desnível, se aumentar aqui essa altura, né? Entre a correia transportadora e o recipiente R, o intervalo de variação das velocidades limites para que todo esse minério caia em R, bom, o que acontece com esse intervalo entre as velocidades? Bom, é claro, se a gente aumentar essa altura, né, as bolinhas vão demorar mais para cair. Fica óbvio isso, né? Elas vão demorar mais tempo. Então, vamos supor que esse tempo aqui aumente, né? Era 1 segundo, vamos supor que agora dure 2 segundos, né? 2 segundos. Bom, o que vai acontecer então com a nossa equação x igual a velocidade vezes o tempo? O que vai acontecer com essa equação? Então, para x igual a 1, né? Nós vamos ter 1 é igual a velocidade vezes 2 segundos. Ou seja, a velocidade agora seria
1 dividido por 2, que vai ser 0,5 metros por segundo. Vamos pegar agora para a situação em que x igual a 4, né? X igual a 4, nós vamos ter 4 igual a velocidade vezes 2. Ou seja, v igual a 4 dividido por 2, que deu igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o primeiro intervalo que nós tínhamos, né, era menor do que 4 e maior do que 1, foi o que a gente acabou de ver. Esse segundo intervalo, vou chamar aqui de V', ele é menor do que 2 e maior do que 1, do que 0,5, tá bom? Então, este intervalo aqui, até mudar aqui a cor, né? Enquanto que esse intervalo aqui, ele tem um tamanho 3, né? De 1 para 4 vai dar 3, este intervalo aqui tem apenas um tamanho de 1,5. Tanto as velocidades diminuíram, quanto o intervalo também diminuiu. Então, vamos dar uma olhada aqui qual opção representa isso. Então, o intervalo permanece o mesmo, está errado já aqui, já acabou aqui a conversa. Permanece o mesmo, assim como os valores das velocidades. Também não permanece igual. O intervalo permanece o mesmo, está errado, mas os valores das velocidades aumentam. Nem aumenta, faz diminuir. Permanece o mesmo, está errado, mas os valores das velocidades limite diminuem. Tudo bem, essa parte está certa, mas aqui está errado. O intervalo aumenta, está errado, e o intervalo diminui. Pronto, o que sobrou foi isso aqui. Então, a resposta vai ser o item E. O intervalo realmente diminui, caiu pela metade aqui. O tempo duplicou, né, porque a correia ficou mais alta, e o intervalo caiu pela metade. Muito bom. Próximo problema, T158, da Mackenzie de São Paulo. Arremessa-se obliquamente uma pedra, como mostra a figura. Então, o cara mostrou aqui, está jogando a bolinha, né? Ele apresentou aqui um ponto A, B, C, D e E. Tá certo? O que ele pergunta? Nessas condições, podemos afirmar que a componente a componente horizontal da velocidade da pedra é maior em A que nos pontos B, C, D e E. Não. Aqui a pedra vai ter uma componente horizontal, vai ter uma velocidade inicial no eixo X e ela vai ter uma componente horizontal no eixo Y, tá? Esta componente horizontal, ela nunca vai ser modificada, porque não existe aceleração nesse eixo. Nós vamos ter aceleração no eixo Y. Então, a componente vertical, ela vai ter a sua velocidade variada, porque nós temos aqui uma aceleração. No eixo X não tem aceleração. Então, a componente horizontal, ela não sofre nenhuma modificação. Tá? Então, ela não vai ser maior em um ponto do que nos outros, ela vai ser igual em todos os pontos. Letra B. A velocidade da pedra no ponto A é a mesma que nos pontos B, C e D. Não tem como ser igual, porque esta componente aqui ela vai variar nesses pontos aqui. O único ponto em que essa velocidade vai ser igual em módulo vai ser nesse aqui. Tá certo? Em que essa velocidade continua a mesma, tá bom? Aqui ela vai continuar a ser a velocidade inicial no eixo X e nós vamos ter agora apontado para baixo a velocidade no eixo Y, que ela vai ter o mesmo valor dessa velocidade inicial, já que a gente está desprezando aqui qualquer resistência do A, apesar dele não ter dito, né? Tudo bem? Então isso aqui não está certo também, está errado aí o item B. A componente horizontal da velocidade tem o mesmo valor nos pontos A, B, C, D e E. Ou seja, a horizontal. Então, realmente, esta opção aqui está correta. A componente horizontal vai ser a mesma em todos os pontos. A resposta correta é o item C. T159. Um projétil é lançado com velocidade V0, formando um ângulo θ com um plano horizontal, em uma região onde a aceleração da gravidade é g. Então, que é a mesma figura de sempre, né, que a gente vem aqui trabalhando. Nós temos aqui, então, uma região
horizontal, desculpa aí sempre a figura ruim. É lançado aqui um projétil. Bom, péssima figura. Ele é lançado com uma velocidade inicial v0, tá bom? E faz aqui um ângulo θ com a horizontal. Existe uma aceleração da gravidade, g, aqui no local. O projétil atinge uma altura h, tá bom? Ele chega até essa altura h e retorna ao plano horizontal de lançamento a uma distância d do ponto em que foi lançado. Então, ele chegou aqui, tá, a uma distância d do ponto em que foi lançado. Pode-se afirmar que o alcance d será tanto maior quanto for θ? Não. Bom, aqui a gente precisa lembrar, então, da nossa fórmulazinha do alcance. Claro que essa fórmula pode ser facilmente deduzida, mas eu vou aproveitar aqui a situação e já escrever a fórmula, partindo do princípio que você também, em certos momentos, lembra da... memoriza uma fórmula ou outra, né? Então, aqui é seno de 2θ dividido por g. Esse aqui é a fórmula do alcance, tá bom? Mas a gente pode deduzi-la já já. Então, quando é que esse alcance aqui é máximo? Para esse, o g nunca vai mudar, né? Esse g aqui não muda. Para esse alcance aumentar, vou ter que aumentar esse valor de v, ou então esse seno aqui vai ter que ser o máximo. O seno de um ângulo, né? O seno de um ângulo qualquer, ele é menor ou igual a 1, né? E maior ou igual a, menos 1, né? Tá? Menos 1. Ele vai de menos 1 a 1. Então, o valor máximo dele é 1. Quando é que esse seno vai ser 1? O seno é 1 em 90 graus. Então, o seno de beta ele seria igual a 1 quando este ângulo beta ele for igual a 90 graus. Então, para que esse ângulo aqui ele seja o que vai dar o maior alcance, 2θ tem que valer 90 graus, porque vai ser o maior valor que essa função seno vai obter. Ou seja, θ teria que ser 90 graus dividido por 2, que vai nos dar, evidentemente, 45 graus. Né? 45 graus. Então, para que este alcance seja máximo em função do ângulo, esse ângulo tem que ser 45 graus. Então, o alcance D será maior tanto quanto maior for o ângulo θ? Não, porque quando passar de 45, ele já não consegue mais mandar tão longe, já está meio que colocando mais para perto, tá bom? No ponto de altura h, a velocidade e a aceleração do projétil são nulas. A aceleração nunca vai ser nula, não vai deixar de ter aceleração da gravidade em ponto nenhum, né? No ponto de altura h, a velocidade do projétil é nula, mas a sua aceleração não é. Não é verdade, porque ela vai ter uma componente horizontal que vai ser a mesma durante todo o percurso. Aqui nesse ponto, a componente horizontal continua, apenas a componente vertical vai ser zero. Aqui nesse ponto, ele tem uma componente horizontal, tem uma componente vertical. Aqui ele vai ter uma componente... Eu falei o contrário, desculpa. Ele vai ter aqui uma componente vertical, aqui uma componente horizontal, tá bom? Mas nesse ponto aqui, ele só tem a componente horizontal. Então, esta velocidade do projétil aqui, ela não vai ser nula, tá? Em ponto algum, tá certo? Da trajetória. No ponto de altura h, a aceleração do projétil é nula. Não é nula, tá? Você vai ter sempre a aceleração da gravidade ali agindo sobre ele.
Nenhuma das alternativas anteriores é correta. Bom, vai acabar sendo a letra E, tá bom? Por falta de alguma alternativa que realmente preenchesse de forma correta o que está acontecendo aqui. Tudo bem? T160. Um corpo é lançado para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo numa direção que forma um ângulo de 60 com a horizontal, tá bom? Então, novamente, é um movimento aí em duas dimensões, tá? Tem um plano inclinado aí. Tem um movimento inclinado, né? Aqui. Então, o projétil é lançado aqui, esse movimento aqui, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. E ele faz aqui um ângulo de 60 graus, tá? Faz um ângulo aqui de 60 graus. Ele vai dar aqui os dados, né? O seno de 60 e cosseno de 60, ele também dá o valor da gravidade. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade do corpo será... Bom, a gente sabe que ele vai aqui subir, né? Vai chegar no ponto máximo e vai começar a descer, formando aqui uma parábola. Não é isso? Vai formar uma parábola. Aqui, num ponto qualquer, em qualquer ponto aqui da trajetória, ele vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical. Aqui ele vai ter uma componente horizontal, aqui a vertical já é para baixo, ele já está descendo, né? Aqui nós temos a componente horizontal e uma componente vertical. Como existe uma gravidade aqui para baixo, a componente vertical vai sempre ser modificada ao longo do tempo, mas não existe nenhuma aceleração no eixo horizontal. Então, quando ele chegar aqui no ponto máximo, a componente vertical é nula e vai existir apenas a componente horizontal, que ela é a mesma em todos os pontos. Quanto é que ela vale? Ela vai valer a decomposição dessa aqui. Quanto é que vai ser a velocidade inicial no eixo x? Ela vai ser o v0, né? No eixo x aqui, colado com o ângulo, nós vamos ter o cosseno de θ. Essa vai ser a componente. Você não lembra disso aqui, volta lá para os nossos estudos de vetores, que a gente fez muito isso aqui, tá bom? Então, essa componente no eixo x, tá? Vai ser o valor da velocidade, que é 50, vezes o cosseno de 50. Quanto é que é o cosseno de 50? É 0,50, ou 1 dividido por 2, né? Que dá 0,5, fica mais fácil fazermos as contas. Ou seja, 50 dividido por 2, tá? Aqui dá 25 metros por segundo. Pronto, esse aqui é o valor da componente. Letra C, 25 metros por segundo. Tudo bem? Bom, meus amigos, o enunciado a seguir refere-se aos testes T161 e T162. Diz o seguinte: uma pedra é lançada para cima, fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal e com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, conforme a figura abaixo. Use a gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, nós vemos aqui uma velocidade inicial, né, com inclinação de 60 graus. O objeto vai, obviamente, fazer uma trajetória parabólica e ele nos dá aqui o cosseno de 60 graus, 0,5, o seno de 60 graus, igual a raiz de 3 sobre 2. Pergunta o seguinte: qual é o gráfico que melhor representa a variação do módulo de sua aceleração vetorial com o tempo enquanto ela permanece no ar? Despreza a resistência do ar. Bom, aqui nós sabemos que vai existir para baixo a aceleração da gravidade, né? Se o nosso eixo está aqui para cima, ela vem, a gente vai considerá-la negativa, o que não importa para o problema, porque ele está falando de módulo. Então, nós queremos apenas o valor positivo. Bom, a questão é, quando essa pedra está subindo, a gravidade continua apontando para baixo e continua com o seu valor constante, tá? Em qualquer lugar que esta pedra esteja nesta trajetória, tá? Ou que importa onde ela esteja, a gravidade vai estar sempre apontada para baixo
com o valor de 10 metros por segundo. Não ocorre a variação deste valor da gravidade com o tempo, tá bom? Então, num gráfico de aceleração pelo tempo, que é a única aceleração a qual esta pedra está sujeita, tá? Uma vez que eu vou desprezar qualquer resistência do ar, a única aceleração a qual a pedra está sujeita é a aceleração da gravidade. Então, eu tenho que procurar um gráfico em que esse valor esteja constante com a passagem do tempo. O único gráfico que me mostra isso é justamente o gráfico que se encontra no item B. O tempo está passando e o valor da aceleração não vai mudar. Ou seja, o valor da gravidade não muda, que é a única aceleração que está agindo sobre esta pedra aqui. Na verdade, a força, né? Se temos a força da gravidade agindo sobre a pedra, é a única aceleração a qual a pedra está sujeita. É justamente essa aqui do item B. Tudo bem? Bom, a T162 diz o seguinte: a que distância x do ponto de lançamento na horizontal a pedra tocou o solo? Bom, aqui nós temos duas formas para resolver este problema, né? A primeira delas seria o aluno lembrar da fórmula do alcance, não é isso? O aluno poderia lembrar que o alcance ele vai ser dado por que a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo de lançamento dividido, né, tudo isso aqui dividido pela gravidade. Então, bastaria substituir aqui e nós encontraríamos o alcance. Ou, né, a outra situação é o aluno não lembrar desta fórmula e aí ele vai ter que partir para as fórmulas de sempre, né? Ou seja, vamos ter que escrever as duas equações do movimento, o movimento vertical e o movimento horizontal. Então, y igual a y0. Bom, o y0 aqui vai ser 0, né? Ele partiu aqui de uma altura 0. Vamos chamar esse ponto aqui de 0, 0. Né? Então, o y0 é 0. A velocidade inicial no eixo y vai ser esta componente aqui, que vai ser o seno, né? Então, vai ser V0, que vale 20, vezes o seno de 60 graus. Né? Seno de 60 graus. Então, a velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A aceleração é 10, dividido por 2 dá 5, então vai ficar menos 5t ao quadrado. Tá? Bom, como é que vai ser para o eixo x? X é igual a x0, x0 vai ser 0, velocidade inicial no eixo x vezes o tempo, ou seja, 20 vezes o cosseno de 60 graus vezes o tempo, e não existe nenhuma aceleração para cá, né? Então, ela vai acabar aqui. Vamos só adaptar, vamos só melhorar aqui essas duas equações, né? Vamos logo fazer as substituições. Então, isso aqui vai ser, bom, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Bom, já posso dividir até o 20, né? 20 dividido por 2 dá 10. E aí vai ficar aqui 10 raiz de 3. Tá? Vezes o tempo, menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Tudo bem? Para o x, nós vamos ter 20 vezes cosseno de 60. Raiz de 5 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 10, né, vezes o tempo, tá bom? Eu me dei a liberdade de fazer essas contas um pouco mais, com mais velocidade, porque a gente já vem repetindo essas contas há tanto tempo aqui nos outros problemas, né, que eu posso me dar esse luxo. Bom, então, eu sei que quando esse y for 0 novamente, né, porque ele é 0 aqui a altura é 0, aqui o y vai ser 0, e ele vai ser 0 de novo aqui. Né? Então, quando ele for 0 novamente, eu teria aí o tempo total de queda.
E se eu substituir este tempo na equação do x, eu terei justamente o alcance. Então, façamos aqui y0, né? Ele vai nos dar o que para essa equação? Ele vai dar 0 igual a 10 raiz de 3 vezes o tempo menos 5t ao quadrado. Ou seja, eu posso colocar o t em evidência e eu terei, então, 5t menos 10 raiz de 3. Né? Isso aqui igual a zero. Ora, o produto de duas coisas ser zero implica que ou o primeiro é zero, t igual a zero, ou o segundo é zero, né? Ou seja, 5t menos 10 raiz de 3 é igual a zero. Bom, aqui será, obviamente, este tempo em que ele saiu, né? Quando o tempo era zero, o y era zero. E o segundo vai me dar esse segundo tempo aqui. Ou seja, resolvendo essa equação, nós temos que t é igual a 10 raiz de 3 sobre 5, o que vai nos dar, obviamente, aqui 2 raiz de 3. Tá bom? Segundos, né? Tá? Então, basta que eu substitua este valor aqui em x e eu terei o alcance. Então, nosso alcance, né, essa distância do ponto de lançamento, vai ser 10 vezes o tempo. Quanto é o tempo? O tempo é 2 raiz de 3. Então, o nosso tempo aí será simplesmente, nossa distância será 20 raiz de 3 metros. Tudo bem? Bom, mas quando nós olhamos para as opções que nos são dadas, nós temos aqui 35 metros, 40 metros, 17,3, 17 e nenhuma dessas anteriores, né? Então, nós precisamos terminar essa conta. O problema é que nós não sabemos quanto é o valor de raiz de 3. É claro que, num problema aqui anterior, né, a gente até obteve que o seno de 60 era 0,87. Nós poderíamos usar este valor. Mas, se vocês perceberem, isso aqui é um vestibular. E o que nós estamos respondendo agora é um outro vestibular. Então, não teria como a gente trazer o valor de raiz de 3 para vestibulares diferentes. É claro que o aluno ele poderia, de alguma forma, saber que a raiz de 3 ela vale aproximadamente, tá bom? 1,73, tá? Aqui eu acho que vem um 2, um 0, alguma coisa. Mas, enfim, 1,73. Então, o aluno poderia saber disso aqui e multiplicar por 20, tá? Bom, mas a gente também não pode esperar que o aluno, nem todo aluno saberia esse valor aqui de cabeça. Se você souber esse valor de cabeça, basta multiplicar por 20 e obter o resultado. A gente pode, então, tentar encontrar esse valor, caso não saibamos de cabeça. Como é que seria esse valor? Bom, esse valor pode ser o seguinte. A gente pode fazer aqui 1 é menor do que 3 e 3 é menor do que 4. Tá bom? Ou seja, isso implica que raiz de 1 é também menor do que 3, já que 1 é menor do que 3, tá bom? E raiz de 3 é menor do que raiz de 4, já que 3 é menor do que 4. Bom? Então, significa que raiz de 1 é 1, 1 é menor do que a raiz de 3, e a raiz de 3 é menor do que 2, porque 2 é raiz de 4. Então, a raiz de 3 está entre 1 e 4. Significa que a nossa resposta, né, ou seja, o nosso x, ele vai ter um valor inicial, que seria
20, né? Desculpa, 20 vezes 1, né? E ele estaria entre um valor final, que seria 20 vezes 2, 40. Então, essa distância que nós estamos procurando, com base nisso aqui, esta distância, ela vai ser menor do que 40 e ela vai ser maior do que 20, tá bom? Então, quando nós analisarmos aqui nossas respostas, bom, a letra B não vai poder ser porque a distância é menor do que 40. O item C não pode porque a distância é maior do que 20. Não pode ser a D porque tem que ser maior do que 20 também. E nós sobrou aqui 35, mas também sobrou nenhuma das distâncias anteriores. Tá? Então, o aluno acabou ainda aqui dentro desta problemática, ele tem duas opções, de modo que não deu para eliminar por aqui, tá certo? Não deu para eliminar por aqui. Então, eu vou precisar encontrar realmente o valor dessa raiz de 3, porque não deu muito certo. Tá? Eu posso fazer a seguinte coisa, então. Bom, a gente pode tentar encontrar esse valor da raiz de 3. Nós podemos encontrar aqui pelo método de Herão. Bom, existem vários métodos para encontrar a raiz de 3, gente. Mas eu gosto muito do método de Herão. Tá? Bom, Herão foi um matemático, um engenheiro que viveu ali em Alexandria, então ele também conhecido como Herão de Alexandria, viveu por volta do 1º século depois de Cristo. E foi, bom, enfim, um grande matemático, um grande engenheiro, um grande inventor, né? Considerado um dos maiores engenheiros da antiguidade. O método dele é mais ou menos o seguinte, tá? Eu tenho uma raiz quadrada que eu quero calcular, um valor S. Eu vou precisar de uma estimativa inicial, né? Um valor próximo, um valor, quando eu elevar ao quadrado, de próximo de S. E a partir daí eu terei uma estimativa, né? Que vai ser minha primeira estimativa, que ela vai ser igual a x0 mais o valor de S dividido por x0 dividido por 2. Então, este valor aqui, esse x1, ele vai estar muito mais próximo da raiz de S do que o x0. Eu posso continuar isso aqui ainda para um x2. O que vai ser esse x2? Vai ser agora o x1, que é um valor mais próximo, né? Mais S dividido por x1 dividido por 2, que também vai estar mais próximo ainda do valor, né, para a raiz de S, tá bom? E posso fazer isso aqui indefinidamente. É claro que na prática, uma ou duas casas decimais já nos servem, então nós não precisamos fazer realmente essa conta infinitamente, o que torna esse método muito útil para quando nós precisamos calcular a raiz quadrada assim num vestibular. Então, por exemplo, o que nós queremos aqui é a raiz quadrada de 3. Uma boa estimativa inicial para a raiz de 3 seria, por exemplo, 1,5, tá? 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25, que é próximo aqui de 3. Então, quanto é que seria a nossa primeira estimativa? Vai ser, então, 1,5 mais 3 dividido por 1,5. Então, eu tomei até 1,5 como uma boa estimativa, porque fica fácil de fazer essa divisão aqui, né? Tá? Eu me adiantei. Então, ou seja, aqui eu vou ter x1, né? Ele vai ser 1,5 mais... Aqui seria a mesma coisa de 30 dividido por 15, que dá 2, né? Então, isso aqui vai ser 2 dividido por 2. Ora, isso aqui vai dar 3,5 dividido por 2, o que nos dá uma boa estimativa, né, de 3,5, né? Já botei 3,7 a 3,5.
que vai dar uma boa estimativa de 1,75, né? Bom, a gente já consegue ver que está próximo, aqui é 1,73, então a depender da precisão do problema, isso aqui já sirva. Mas vamos adiantar, vamos avançar um pouco mais. Vamos ver aqui uma segunda estimativa. Uma segunda estimativa, x2, seria então 1,75 mais 3 dividido por 1,75 dividido por 2, tá bom? Então, aqui vai ficar 1,75 mais... Bom, agora, 3 dividido por 1,75, vou até fazer essa conta aqui do lado, para não confundir, tá? Vou fazer aqui. Isso aqui seria a mesma coisa de 300 dividido por 175. Bom, se eu dividir 300 por 5, vai dar 60. Se eu dividir 175 por 5, isso aqui vai me dar 35. Se eu dividir mais uma vez por 5, aqui dá 12. E aqui vai dar 7. Bom, 12 dividido por 7 vai me dar aproximadamente, tá? Vamos fazer aqui, vai dar 1,7. Vamos ver aqui, 12 dividido por 7. 12 dividido por 7, aqui vai dar 1, né? Então vai sobrar aqui 5, que seria 50, 7 vezes 7, 49, vai dar 10, então aqui vai dar 1,71, né? Então isso aqui vai dar 1,71, tá? Então é justamente isso que eu vou ter que levar para cá. Ou seja, 1,75 mais 1,71 dividido por 2, tá? Então a nossa estimativa x2 vai ser o quê? Vai ser 3,46 dividido por 2, né? Que vai dar justamente 1,73. Olha que show, né? Olha que legal. Olha como a estimativa ficou boa, gente, tá? 1,73. Então, agora, o que eu preciso para calcular aqui a minha distância, né, é fazer essa continha. Então, vamos lá, vamos mudar aqui um pouco de cor para não atrapalhar muito ali. Então, né, a solução. O que é a solução do problema? Né? A solução do problema é que a distância que a gente quer calcular, que é aquele x aqui, né, o x é a distância, isso aqui é a mesma distância, né, vai ser 20 raiz de 3. Ou seja, é 20 vezes 1,73. Bom, essa conta não é tão difícil de fazer quanto possa parecer no primeiro momento, porque 1,73 é a mesma coisa que 173 dividido por 100, né? Eu multiplico em cima e embaixo por 100, tá? Bom, já divido aqui por 10 também, de modo que a minha distância ela vai ser 2 vezes isso aqui, ou seja, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1 que foi, deu 3. 346 dividido por 10, que vai nos dar 34,6 metros. Olha que legal, gente. 34,6 metros. Que não bate aqui com 35, né? Então, teria que ser nenhuma das distâncias anteriores. Se a gente for até a calculadora, porque o aluno pode imaginar que essa nossa conta foi muito aproximada, mas se a gente for aqui na calculadora e fizermos raiz de 3, tá bom? Raiz de 3 vezes 20, tá? Vai dar 34,64. Olha como é um resultado bem aproximado aqui deles. 34,64. 34,6, desculpa, 34,64. Então, realmente não é 35. Se nós fôssemos arredondar, daria realmente 35. Mas ele não fala de ser aproximado aqui, tá certo? Ele não, em nenhum momento aqui ele falou de um valor aproximado. Então, o aluno pode ficar na dúvida se é o 35 ou nenhuma das distâncias anteriores. O gabarito nos traz como resposta 35. Então, como isso aqui foi um vestibular, eu acredito que essa questão possa ter trazido
possa ter trazido uma discussão para o vestibular, a questão pode ter sido até anulada, porque realmente tem essa discrepância aqui. Bom, então, o gabarito nos traz 35 como resposta, o gabarito nos traz 35 como resposta, tá bom? Mas fica aí a critério de vocês o que é que vocês escolhem, tá bom? Bom, o próximo teste 163, que é da UES, da Universidade Estadual do Ceará, diz o seguinte: no lugar em que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, lançamos um projétil com velocidade inicial de 100 metros por segundo, formando com a horizontal um ângulo de elevação de 30 graus. A altura máxima será atingida após. Bom, então vamos lá. Vamos tentar representar aqui novamente o problema, né? O problema de física, ele parte sempre dessa produção da figura, para entendermos bem aqui o problema. Mais uma vez eu peço desculpas por essa barulheira no fundo do áudio, que é realmente o único local que eu encontrei para gravar. Fica próximo aqui a uma rodovia e tem sempre barulho. Ele tem uma velocidade inicial de 100 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade inicial. Nós sabemos que essa trajetória aqui vai ser uma parábola, né? Vai ser uma parábola. E ele quer saber, né, em quanto tempo essa altura máxima vai ser atingida. Um probleminha simples, né? Tá bom? Porque basta que nós lembremos desta fórmula. Sabemos que nós temos uma equação para o eixo x, uma equação para o eixo y, mas aqui eu só vou precisar da equação para o eixo y. y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo, né, mais a aceleração do eixo y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esta aqui é a nossa equação do movimento, tá bom? Então, nós vamos adaptar esta equação ao nosso problema. Então, vamos lá. Y será... Bom, ele parte aqui do chão, onde a altura inicial é 0. Então, este valor aqui será 0. A velocidade inicial no eixo y vai ser, então, esta componente aqui. Nós sabemos que este lado aqui de baixo vai ficar o cosseno. Aqui vai ser V0 cosseno de θ. Já vimos muito isso aqui no nosso capítulo sobre vetores. Tá bom? E este lado aqui vai ser, evidentemente, V0 seno de θ. Então, a velocidade inicial no eixo y será V0 seno de θ. Isso aqui multiplicado pelo tempo. E a aceleração que existe no eixo y está apontada para baixo e é justamente a aceleração da gravidade, tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui é menos 10, só que dividido por 2, dá 5, né? T ao quadrado. Eu deveria até já ter substituído ali tudo, mas vamos lá. Desculpa, é um pouco a bagunça. Bom, a velocidade inicial é 100. O seno de 30, que é o nosso ângulo, é 0,5, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Vezes o tempo, menos 5t ao quadrado. Ou seja, a nossa equação, na verdade, é 100 dividido por 2, 50t, menos 5t ao quadrado. Bom, essa aqui é a equação que nós vamos precisar para resolver o problema. Bom,
Ele quer saber o tempo que ele leva para chegar aqui, né, no ponto máximo. Para calcular esse tempo, basta que eu calcule o tempo total e divida por 2. Por que eu vou calcular o tempo total? Porque se nessa fórmula aqui eu aplico o y igual a zero, ela vai me dar duas soluções. Ela vai me dar uma solução para o início, realmente quando começou. Quando começou aqui o y era igual a zero. E aqui no final, o y também vai ser igual a zero. Bom, aqui no finalzinho vai acontecer a mesma coisa. Então, nessas duas posições aqui, o y vai ser zero e eu teria um tempo inicial que provavelmente seja zero e vou ter um tempo final que vai ser diferente de zero. Eu vou pegar esse tempo, dividir pelo meio e vou encontrar o tempo que ele leva para chegar aqui. Então, vamos lá. Quando eu colocar zero nesta equação, o que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter o seguinte: zero é igual a 50t menos 5t ao quadrado, né? Que é a mesma coisa de escrevermos 50t menos 5t ao quadrado igual a zero, né? Mesma coisa. Vou colocar aqui o t em evidência. Então, vamos lá. Dividindo 50t por t, eu vou ter 50. E dividindo 5t ao quadrado por t, eu terei menos 5t. Isso aqui é igual a zero. Bom, um produto de dois fatores dando zero, significa o quê? Significa que o primeiro é zero, ou o segundo é zero. 50 menos 5t igual a zero. Bom, o t igual a zero é justamente o tempo que nós havíamos discutido, que se refere aqui a este ponto, né? Então, não é evidentemente este tempo aqui que importa para a gente. Esse aqui não é o que a gente está procurando, nós estamos procurando o segundo tempo. Então, o segundo vai partir desta equação aqui. Logo, o que nós teremos? Nós teremos que 50 menos 5t igual a zero. É claro que eu posso passar o 5t para o outro lado, né? E eu vou ter 5t igual a 50. Ou seja, eu terei t igual a 50 dividido por 5, que vai me dar 10 segundos. Então, veja bem, esses 10 segundos que eu encontrei é o tempo que ele leva, né, para percorrer toda essa trajetória. Ou seja, quando ele chegar aqui, passou-se quanto tempo? Passaram-se 10 segundos, né? Então, se para percorrer tudo foram 10 segundos, para chegar aqui, né, ou seja, nesse ponto máximo da trajetória, uma vez que há essa simetria, né, aqui, então para chegar aqui vai ser justamente a metade desse tempo, ou seja, o tempo neste ponto aqui será a metade, ou seja, 10 dividido por 2, que vai me dar o quê? 5 segundos. Esse é o tempo que nós estamos procurando. Letra C. Tudo bem? O teste 164 diz o seguinte: a velocidade do lançamento oblíquo de um projeto vale o dobro de sua velocidade no ponto de altura máxima. Considere constante a aceleração gravitacional e despreze a resistência do ar. O ângulo de lançamento θ é tal que... Bom, muito bonzinho o problema. Simples de fazermos, né? Nós temos aqui um movimento parabólico, como todos os outros. Aqui, na altura máxima, nós teremos aqui nesse ponto uma velocidade associada a ela. E aqui no lançamento nós temos uma velocidade inicial.
V0. Tá? Aqui vai ter um ângulo θ de lançamento, tá bom? E, bom, aqui nós sabemos o seguinte, no ponto de altura máxima, né, vou até partir aqui de outra argumentação. Pronto. Nós sabemos que, inicialmente, a gente vai ter que decompor este vetor inicial aqui, né, no eixo x e no eixo y. Esse lado aqui, como nós sabemos, vai ser o V0 cosseno de θ. Tá? E aqui vai ser o V0 seno de θ. Bom, já vimos tudo isso aqui quando estudamos vetores. Aqui nós temos então duas componentes. Essa componente ela vai sofrer, a componente vertical, ela vai sofrer o efeito da aceleração da gravidade, né? E este aqui não tem nenhuma aceleração agindo sobre ele, de modo que ele vai permanecer constante durante todo o movimento. Ora, esse aqui vai desaparecendo até chegar aqui no ponto máximo. Aqui no ponto máximo nós vamos ter apenas essa componente vertical, que vai ser a nossa velocidade na altura máxima. O problema diz o seguinte, né, que a velocidade inicial de lançamento, ela vale 2 vezes a velocidade na altura máxima, tá bom? Ou seja, a velocidade de lançamento vai ser 2 vezes este valor aqui. Bom, aqui na altura máxima, o valor que ela vai ter vai ser simplesmente este, né? Porque é o que vai permanecer constante. Esse aqui vai desaparecendo. Então, isso aqui vai ser V0 cosseno de θ. Bom, elimino esse com esse aqui, de modo que eu tenho 1 igual a 2 cosseno de θ, né? Que é claro, é a mesma coisa de eu escrever 2 cosseno de θ igual a 1. Ou seja, cosseno de θ igual a 1 sobre 2. Então, o item B vai trazer justamente isso, né? O meu ângulo é tal que o cosseno de θ igual a 1 sobre 2. O próximo teste diz o seguinte: um projétil é lançado segundo um ângulo de 30 graus com a horizontal e com uma velocidade de 200 metros por segundo. Supondo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e desprezando a resistência do ar, concluímos que o menor tempo gasto por ele para atingir a altura de 480 metros acima do ponto de lançamento será de... Bom, aqui o problema é interessante, porque nós temos a seguinte situação, né? Nós temos um objeto lançado, vai realizar aqui uma parábola, tá bom? Ele é lançado, então, com uma velocidade inicial e tem aqui um ângulo de lançamento igual a 30 graus. Né? Tá? Essa velocidade inicial dele vale 200 metros por segundo. Muito bem. Existe aqui a gravidade, né? Aceleração da gravidade para baixo. E ocorre o seguinte, ele quer saber qual o menor tempo para que ele chegue a essa altura de 480 metros. Bom, não sabemos se esse aqui é a altura máxima, né? Aqui nós temos a altura máxima que ele chega. Mas, se supormos que esta altura aqui não seja a máxima, ele vai passar 2 vezes por este ponto. Na verdade, a gente pode rapidamente calcular a altura máxima, porque nós sabemos que ela vale h igual a v0 ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo de lançamento, né? Formulazinha que a gente usa tanto, que acaba memorizando, dividido pela gravidade. Ou seja, essa altura máxima vai ser 200 ao quadrado vezes seno de 60 graus, tá bom? Dividido por 10. Só para a gente ter uma ideia aqui de quanto que vale essa altura máxima, tá certo?
200 ao quadrado, né? Vou colocar assim, que fica até mais fácil nossa continha. 200 vezes 200, tá? 200 ao quadrado, dividido por 10, né? E quanto é que é o seno de... E quanto é que é o seno de 60? Aí basta a gente lembrar aquela tabelinha, né? A gente tem aqui 30, 45, 60, né? Aqui o seno de θ, cosseno de θ, e a gente vai ter 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aqui divide todo mundo por 2. E eu coloco a raiz em todo mundo. Só que a raiz de 1 é 1, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Tá bom? Então, o seno de 60, que é o que nós temos aqui, tá? Ele será o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Bom, se eu dividir aqui 200 por 2, vai dar 100. Se eu dividir 100 por 10, vai dar 10, né? Então, nós vamos ter aqui, no fim das contas, 2000 vezes raiz de 3. Bom, nós sabemos que a raiz de 3, ela está acima de 1, né? Até a gente fez uma continha agora há pouco, mas pouco importa, não precisaríamos fazer a conta de novo. A gente sabe que raiz de 3, ele é maior do que 1,5, na verdade, né? Tá? A gente viu que é 1,7, blá, blá, blá. 172. Então, é maior do que 1. Como ela é maior do que 1, a altura máxima vai ser maior do que 2000. Tá certo? Então, significa que essa altura aqui, ele já ultrapassou 480. Então, significa que em algum ponto aqui, não sabemos bem onde, ele vai atingir essa altura de 480 antes de chegar na altura máxima. Tá bom? E depois ele vai passar por esta mesma altura de 480, né? Depois de quê? Depois de ter passado pela altura máxima. Então, ele vai passar por 480, continua subindo, 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 vai passar lá por esse valor que está acima de 2.000 metros de altura, depois volta, e passa por 480 novamente. Mas nós queremos o tempo para ele chegar aqui pela primeira vez, tá bom? É esse aqui o tempo que nós estamos procurando, o tempo para ele chegar aqui a primeira vez. Então, vamos lá, né? Y igual a y0 mais velocidade inicial no eixo y vezes o tempo, é isso? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos adaptar esta equação ao nosso problema. Y, ele parte do chão, então isso aqui vai ser 0. Velocidade inicial no eixo y, 200 vezes o seno de 30 graus. Tá bom? Vezes o tempo. Menos, a aceleração está apontada para baixo, a aceleração da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Tá bom? Ou seja, esta nossa equação vai ficar 200. Quanto é o seno de 30? Está aqui, ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes o tempo, menos a gravidade vale 10, t ao quadrado sobre 2. Observe que eu faço aqui essas contas muito lentamente, mas o aluno mais hábil,
ele não só tem a obrigação de fazer isso aqui já direto, como vai lhe poupar tempo na hora de um vestibular, né? Então, 200 por 2, isso aqui vai dar 100t menos 5t ao quadrado, né? É preciso compreender que aqui eu tento fazer para todos os níveis de aluno. Então, eu nem conheço as pessoas que estão me acompanhando, de modo que eu tento fazer as contas o mais detalhado possível, né? É claro que para o aluno que já está mais adiantado, ele pode também acelerar o vídeo, né? Bom, então vamos lá. Agora, eu quero saber quanto tempo ele leva para chegar nessa altura de 480 pela primeira vez. Então, eu vou ter aqui 480 é igual a 100 vezes o tempo menos 5 vezes o tempo ao quadrado. Bom, vou passar aqui todo mundo para lá. Vai ficar aqui 5t ao quadrado menos 100 vezes o tempo mais 480, isso aqui igual a zero. Eu acho que dá para dividir todo mundo por 5, né? Tá bom? É uma divisãozinha que vai facilitar aqui nossa vida. 5t ao quadrado dividido por 5, isso aqui vai dar t ao quadrado. 100 dividido por 5 vai nos dar apenas 20. Tá bom? E 480 dividido por 5 vai dar 96. Bom, então nós caímos aqui na equação do segundo grau. Todo mundo sabe resolver a equação do segundo grau, né? Caso não, nós temos listas aqui que vão trabalhar com isso. Bom, então eu vou resolver de uma forma fácil, né? Nós precisamos de dois números cuja soma dá 20 e a multiplicação dá 96. Então nós teríamos aqui, então, x1 igual a 8 segundos, tá? E x2 seria algo em torno de 12 segundos. Tá? Se eu somar 8 com 12, vai dar 20. Se eu multiplicar, dá 96. É claro, estou aproveitando aqui para fazer uma resolução rápida de uma equação de segundo grau. Mas, repito, já resolvemos de outras vezes aqui em diversas outras listas, né? E também temos as listas de matemática voltadas apenas para a resolução de equação de segundo grau. Tá bom? Então, a primeira vez que ele vai passar aqui na altura de 480 vai ser justamente quando o tempo for igual a 8 segundos. Ele continua subindo, chegou na altura máxima, vai começar a descer, e quando ele chegar aqui na segunda vez, tá, nós teremos aí esse segundo tempo, ou seja, 12 segundos após o lançamento. Mas ele quer o menor tempo gasto para atingir a altura de 480. Então, o menor tempo gasto foi justamente este de 8 segundos. Foi a primeira vez que ele chegou a 480. A segunda será no 12, que é a segunda solução aqui dessa nossa raiz. Tá bom? Bom, nosso próximo problema diz o seguinte: seja t o tempo total de voo de um projétil disparado a 60 graus com a horizontal, e seja v0y igual a 200 metros por segundo, o valor da componente vertical da velocidade inicial. Desprezando a resistência do ar e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, os valores da componente vertical da velocidade no instante t igual ao tempo total de voo e t igual a metade do tempo total de voo são respectivamente. Bom, o problema é o seguinte. Vamos aqui representar a situação em questão. O mesmo que a gente vem discutindo o tempo todo. Nós temos aqui um movimento que ele será parabólico, né? Bom,
Aqui ele terá uma velocidade inicial, fazendo um ângulo com a horizontal. O problema vai nos dar a componente vertical, tá bom? Dessa velocidade inicial. Existe aqui uma componente horizontal que nós não sabemos qual é, ou seja, V0x, nós não sabemos qual é, tá bom? E, bom, tendo-se passado o tempo total de voo, né? Ou seja, o objeto voou e chegou aqui, tá bom? Quando ele chegar aqui, nós temos aqui o tempo total de voo. Na altura máxima, será esse tempo dividido por 2. Então, nestes 2 instantes, o nosso problema nos pede o seguinte, ele pede a componente vertical da velocidade. Bom, então vamos lá. Essa componente aqui, ela vai sofrer a ação da gravidade, que é a aceleração que existe aqui apontando para baixo. Esta aqui não vai sofrer efeito algum de aceleração, porque não tem aceleração no eixo x, tá bom? Então, quando esse objeto chegar aqui em cima, existirá apenas a componente horizontal da velocidade, como a gente vem discutindo aí em todos os problemas, enquanto que a componente horizontal, enquanto que a componente vertical será nula, ou seja, neste ponto aqui, ele não tem velocidade vertical. Então, a velocidade no t sobre 2, ela vai ser 0, tá bom? Então, aqui não serve como resposta, aqui não serve como resposta, aqui não serve como resposta. Nós só temos aqui de correto este e este aqui. E no tempo final, o que é que vai acontecer? Bom, nós vamos ter esse mesmo valor de velocidade inicial, só que apontado para baixo. Aqui também nós teremos o mesmo valor da velocidade inicial x apontado na mesma direção, tá bom? Então, quando ele chegar aqui embaixo, como não tem resistência do ar, ele vai chegar com esta mesma velocidade que saiu. Ou seja, aqui ele vai ter 200 metros por segundo. Ou seja, nós teremos aqui o item C como sendo o nosso item correto, tá bom? Vamos então agora para o T167. Clarissa chuta em sequência 3 bolas, P, Q e R, cujas trajetórias estão representadas nesta figura. Sejam TP, TQ e TR os tempos gastos respectivamente pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante em que atingem o solo. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... Bom, então vamos lá. Nós conseguimos observar aqui que a altura máxima da trajetória para a bola P, ela é igual à altura máxima da trajetória da bola R, tá bom? Então, o que vai importar aqui é justamente isso, o tempo que ela leva para subir e o tempo que ela leva para descer vai ser igual ao desta bola aqui, porque eles vão a uma mesma altura. Então, o tempo de P e o tempo de R, eles vão ter que ser iguais, tá bom? Então, o tempo de P não vai poder, o tempo de R não é maior do que o de P, aqui também não vai servir, tá bom? E aqui nós temos tempo de P é igual ao tempo de R, aqui faz sentido. Da mesma forma, o Q ele vai a uma altura maior, então ele vai gastar mais tempo para subir e descer. Então, o tempo de Q vai ter que ser maior do que o tempo de P ou o tempo de R, ou seja, o tempo de Q vai ser maior que o tempo de Q, e o tempo de Q, como nós vimos aqui, é igual ao tempo de R, tá bom?
168. Em uma região onde o efeito do ar é desprezível e o campo de gravidade é uniforme, dois projéteis A e B são lançados a partir de uma mesma posição de um plano horizontal, tá bom? Mesma posição. O intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até o retorno ao solo horizontal é chamado de tempo de voo. Tempo de voo. Subiu aqui essa altura, desceu. O outro aqui veio, subiu a mesma altura, né? E desceu. Sabendo que os projéteis A e B atingem a mesma altura máxima e foram lançados no mesmo instante, concluímos que esses dois tempos aqui vão ser iguais. Tá bom? A diferença aqui é que esse teve uma inclinação maior no início, então ele vai fazer essa trajetória, e este aqui teve uma inclinação menor, e ele vai realizar esta trajetória indo mais longe, tá bom? Bom, então nós vamos ter que encontrar dentro dos itens aqui algum que responda exatamente de acordo com esse raciocínio. Ou seja, o item D nos diz: a cada instante os projéteis A e B estavam na mesma altura e o tempo de voo é o mesmo para os dois. Corretíssimo. Letra D, tá bom? E assim nós finalizamos essa nossa primeira grande lista de exercícios resolvidos, tá bom? Espero que tenham gostado e bom, espero vocês nas próximas.